A gente vai ter agora um painel com três pesquisadores da FRJ que vão falar de suas pesquisas e de como a estatística pode ser usada também em coisas aplicadas e interessantes. E a primeira pessoa que vai falar aqui para a gente hoje é o professor Carlos Tadeu Pagani Zanini. O professor Carlos Tadeu ele tem graduação em estatística pela FRJ, mestrado em estatística também pela FRJ e doutorado em estatística pela Universidade do Texas em Austin. Atualmente, o Carlos Tadeu é professor adjunto lá do nosso departamento, mas ele também já foi pesquisador temporário no Institute for Genomics and System Biology, lá no Texas, né, Carlos? E participa de projetos que envolvem aplicações com redes neurais e inferência variacional. Já publicou artigos na Biometrics e na Statistics and Computing, e tem bastantes, entre os vários interesses que ele se interessa por bioestatística e os métodos bayesianos não paramétricos, modelos dinâmicos, modelos de mistura, redes neurais, inferência variacional e também em processamento de linguagem natural e está envolvido também em alguns projetos com isso, né, Carlos? Então, eu gostaria de agradecer por você também ter aceitado o convite para participar aqui do nosso evento e fique à vontade, pode compartilhar sua tela e Beleza. Poxa, muito obrigado, João. Obrigado também a todo o comitê organizador, né, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu falei aí agora um pouquinho antes de começar, né, fico muito feliz de ver o pessoal da ENSE, que eu também estive na ENSE durante a minha graduação, que eu fiz metade na ENSE, metade na UFRJ. Então, assim, fico muito feliz de ver vocês de novo, né? E de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa com vocês. Eu vou mudar, então, aqui a tela para começar a apresentar. Todo mundo consegue ver? eu estou vendo aqui. Beleza. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre essa área de detecção de objetos, né? E aqui eu vou falar basicamente de dois projetos aqui que eu tive envolvido com alunos meus na época de graduação, né? Lá no FRJ, num tema comum em preservação de ecossistemas marinhos, né? Bom, então só um resumo do que a gente do que eu vou falar com vocês aqui hoje. Basicamente é um problema, os problemas, né, são de detecção de objetos. Então, isso aqui quer dizer que a gente vai ter imagens e vídeos, e as imagens e os vídeos são os dados observados, né? E o que a gente quer é detectar objetos de interesse que aparecem nas imagens e nos vídeos, né? E aí, no caso, são duas aplicações. A primeira delas é de detecção de estrelas do mar, de uma espécie bem particular, que chama coroa de espinhos, né? Em recifes de corais. E a segunda aplicação é uma detecção de lixo em solo oceânico. Bom, e aí o que a gente vai usar para esse tipo de problema são modelos de redes neurais para detecção de objetos. E, bom, mais especificamente, eu estou usando essa arquitetura chamada You Only Look Once, né, chamada YOLO, quando você abrevia, né? O pessoal da inteligência artificial, redes neurais, são bons para botar acrônimo para os nomes dos modelos. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês alguns resultados também de aplicação nesses dados reais, né? E aí eu agradeço já de antemão aos alunos, né? Ao Igor, que é ex-aluno de graduação lá da UFRJ, com quem eu trabalhei, durante a graduação dele, né? Que eu trabalhei nesse projeto com ele. E o Tiago, que também era aluno de graduação, hoje é mestrando lá no Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ. Bom, essa aqui é a primeira aplicação, é só uma das imagens, né? Na verdade, a gente tem uma série de vídeos, né? E que esses vídeos realmente são gravados por mergulhadores no oceano, né? Em particular, isso aqui é nos grandes recifes de corais da Austrália. Então, é o maior conjunto de recifes de corais do planeta, né? E o desafio é encontrar as estrelas do mar dessa espécie Crown of Thorns, né? Coroa de espinhos, porque é uma espécie que se alimenta de coral, né? Então, o desafio é para controle da espécie e para monitoramento, saber se não está tendo superpopulação, né? E poder controlar, porque pode, né, se tiver em desequilíbrio, como
é um problema bastante relevante, né? E existe bastante desequilíbrio ecológico e vários problemas com respeito aos corais, principalmente por conta das mudanças climáticas, com aumento de temperatura e tal, afeta bastante a saúde dos corais, e também tem causado uma proliferação desses animais, né? E o desafio é encontrar eles aqui, porque eles são bem difíceis de enxergar, né? Eles evoluíram milhares de anos para isso, né? Por exemplo, dá para ver um aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, tem outra aqui. Na verdade, tem várias nessa imagem, como vocês podem ver agora. Aqui tem as marcações que são feitas em cima dessas coroas de espinhos, né? Então, a base de dados, na verdade, é um modelo de regressão, em que eu tenho como covariáveis a imagem, os pixels da imagem, né? São muitos aqui, porque a imagem é bem detalhada, né, de tamanho bem grande, e também essas caixinhas também são a saída do modelo, né? Então, eu tenho o centro da caixa, coordenada x, y, no centro, e também altura e largura. Isso define cada uma das caixas, tá? E o objetivo é a gente quer mostrar um novo vídeo, uma nova sequência de imagens, e o modelo, depois de treinado, ele vai dizer aonde é que estão as estrelas do mar, né, para você conseguir identificar de forma mais rápida. Então, essa é a primeira aplicação. Bom, a segunda é para detecção em lixo, né, detecção de lixo, desculpa, em altas profundidades oceânicas, né? Bom, e aí, basicamente, nesse problema, a gente ainda tem uma segunda questão, que é a da classificação. A gente quer diferenciar o lixo da vida marinha, né, dos animais, e também dos pedaços de partes do robô, né? Porque esses vídeos são gerados por veículos remotamente operados, que são esses ROVs, né? Então, por exemplo, aqui tem algumas imagens desse conjunto de dados. Você tem um robô lá no chão do oceano que fica gravando o que se passa por lá. Ele tem partes, né, são vários robôs diferentes, e eles têm essas garrinhas aqui que eles usam geralmente para pegar alguma coisa de lá do fundo do oceano. E a gente quer não só detectar onde estão, né, os objetos de interesse, mas também classificar quando é um animal, quando é um pedaço de plástico, um lixo, né? E é bem desafiador porque não é muito subjetivo, né? Por exemplo, isso aqui, como é que eu classifico como lixo? Eu poderia quebrar isso aqui em dois, né? E, de repente essa sacola é um pedaço de lixo, essa outra sacola é outro pedaço. Tem um pedacinho aqui que não está marcado, então não é essencialmente trivial, né? E não é algo totalmente determinístico e indiscutível como é que você define essas caixas. Mas enfim, esses são os problemas, né? Bom, e o que a gente usa aqui para resolver, né, são esses modelos Perceptron. Bom, na verdade, são modelos de redes neurais que dependem que seus bloquinhos, né, na verdade, o modelo de redes neurais tem vários neurônios, e cada neurônio é como se fosse um bloquinho que você vai montando e constrói a sua rede no final. E cada bloquinho desse chama Perceptron, né, ou neurônio. Aqui eu coloquei a formulação, mas eu não vou me ater tanto a isso. É só para mostrar o desenho, né? Quando você tem essa bolinha e as outras bolinhas que entram, né? Que vem anteriormente. Esse aqui é o neurônio, esse que tem o sigma, né? E o neurônio é uma função matemática, né? Só que ele é representado graficamente porque fica mais fácil de ver. Mas essa função, o que ela vai fazer? Ela vai receber os inputs e ela multiplica por pesos, né? Cada um desses inputs. Então, faz uma transformação afim aqui, porque tem um intercepto, e aí, depois de calcular essa função afim, né, a gente ainda calcula uma função de ativação em cima. Então, por exemplo, né, se a gente escolher, a gente pode definir um modelo, por exemplo, de regressão binária, se a gente tiver, digamos, né, uma variável y que representa, por exemplo, eu dou uma imagem, e aí se aquela imagem tiver uma estrela do mar, eu boto 1. Se ela não tiver, eu boto 0. Então, esse modelo pode ser representado como uma Bernoulli, né? No caso, se a classe se tem objeto ou não, e a probabilidade de sucesso pode ser modelada assim, como sendo 1 sobre 1 mais e elevado a menos f wb de x, e é um modelo que só tem um neurônio. Na verdade, é um modelo de regressão logística, que a gente está bem acostumado a ver na estatística, né? Então, assim, um caso bem particular de rede neural é um modelo de regressão logística, só que ele só tem um neurônio, né? Então, se eu colocar mais neurônios, no geral, eu consigo uma superfície de classificação mais flexível, porque a regressão logística, ela simplesmente passa por um hiperplano no seu espaço original, e tudo que estiver de um lado do hiperplano, ele vai classificar como sendo de uma categoria, e tudo que estiver do outro lado do hiperplano, ele vai considerar como outra categoria, né? Mas se eu colocar vários neurônios e empilhar os neurônios em cima do outro,
essa superfície de classificação ela fica muito mais flexível, ela tem a capacidade de ser muito mais flexível, né? Então, nesses modelos, na verdade, os modelos que eu vou mostrar para vocês, eles têm vários neurônios, né? E aí, como é que a gente monta, né? A gente pega a imagem real, essa imagem real ela é feita por 3 filtros RGB, Red, Green, Blue, e cada posiçãozinha dessa é a intensidade da cor, vermelho, verde, azul, é uma intensidade numérica, né? E ele vai cobrir a imagem inteira. Então, isso aqui é o dado de entrada. Então, um modelo de regressão que tem essa quantidade aqui gigantesca de covariáveis. Se você pensar que tem uma imagem de 1024 por 1024, né, já são 1 milhão de pixels, né? E você ainda tem os 3 canais, então dá mais ou menos uns 3 milhões de entradas. Então, a dimensão aqui é gigantesca, muito grande, né? Mas é assim que a gente vai trabalhar. Esses vão ser os modelos que a gente vai obter, né? Então, se o modelo é de classificação, no finalzinho eu tenho uma probabilidade de sucesso, e aí se a CP for perto de 1, eu vou prever que aqui tem uma estrela do mar. E se for perto de 0, eu vou prever que não tem. Basicamente isso, tá? Bom, mas esse é um modelo só de classificação. Eu não quero só classificar, não quero só dizer, tem uma estrela ou não tem uma estrela. Eu quero dizer aonde elas estão, né? Tá? Aí, mais lá na frente, eu vou mostrar para vocês modelos de detecção. Tá? Então, assim, tem uma forma um pouquinho mais geral de definir um modelo de rede neural, um pouco diferente do anterior, que é especificamente para imagens, né? Isso chama rede neural convolucional. Então, ele tem essa rede, né? Ela tem vários filtros, né? Que são esses quadradinhos, e os filtros percorrem a imagem, né? Reconhecendo características comuns da imagem, tipo a textura da imagem, ou, sei lá, traços que aparecem na imagem, tá certo? Então, aqui tem os vários filtros, né, em uma camada, e à medida que você vai passando para as camadas anteriores, você vai sobrepondo os filtros um em cima do outro. Então, você tem várias camadas convolucionais, tipicamente, e no final, se você quer só o modelo que classifica, você tem cada uma das suas categorias aqui. Nesse caso, é um exemplo mais simples, onde eu tenho só 10 categorias que são os dígitos, né? São dígitos escritos à mão, e no final o modelo tem uma probabilidade para dar esse dígito aqui, de ser o 0, de ser o 1, de ser o 2, ou o 9. Mas se o modelo está bem treinado, a probabilidade mais alta vai ser associada ao dígito 2. Então, geralmente é assim, tem uma parte convolucional e uma parte que a gente chama de multilayer perceptron, ou completamente conectada ao final, que conecta aqui com o vetor de probabilidades. Bom, mas a gente não quer só tratar de classificação, né? A gente quer também identificar onde que estão os objetos, e esse que é a parte mais desafiadora, né? Então, são 2 objetivos, um que é detectar a localização dos objetos, e o outro que é classificar cada objeto detectado, tá? No caso da estrela do mar, eu não tenho a parte da classificação, porque tudo é estrela, eu só quero identificar a estrela, o resto não me interessa, no caso. Mas aqui nesse caso do lixo, não, aí eu quero também classificar, tá? Então, vou exibir aqui de forma mais geral o modelo, né, para vocês terem uma ideia. Então, aqui a gente está usando esse modelo essa arquitetura chamada IOLO, né, que é uma classe de modelos, na verdade, é de 2015, né, então tem um certo tempinho aí, né, uns 10 anos. Mas a ideia é porque... E como é que funciona esse modelo? Esse modelo ele tem que prever caixas, né? E tem um desafio porque dependendo da imagem, você pode ter você pode ter uma quantidade diferente de objetos por imagem, né? Nessa aplicação aqui, ele queria encontrar veículos e animais, né? Então, tem um cachorro, uma bicicleta e um carro. Aí, como é que funciona o IOLO? Ele coloca várias célulazinhas, que são essas sub-regiões aqui, e dentro de cada célula vai prever uma caixa, prever uma caixinha, né? Ou uma certa quantidade de caixas, na verdade, Bzão caixas, né? E aí, o modelo ele gera um monte de caixas e vai gerar Bzão vezes S ao quadrado, né, de quantidade de caixa, e tem um mecanismo nele que te diz a confiabilidade de cada caixa, né, para ser usada para prever os objetos, tá? Então, assim, é um modelo que tem, como um modelo de regressão que a gente chama de transdimensional, né, porque cada imagem pode ter uma quantidade diferente de objetos, então o seu Y lá, que é a resposta, muda de dimensão a depender da imagem, o que é bem desafiador, mas esses modelos, eles preveem uma quantidade máxima fixa de caixas. É que as caixas têm confiabilidade alta ou baixa, e a de confiabilidade baixa, aqui tem todas elas, né? E as de confiabilidade baixa, elas são todas deletadas, né? E o usuário não vê. Então, a gente só vê as caixas que o modelo acha que são mais confiáveis, tá? Bom, e aí a arquitetura está desse jeito, é como uma rede, quase como uma rede convolucional, parece,
Só que aqui no finalzinho tem uma parte completamente conectada, tá? Até aqui é como se fosse um modelo de redes convolucionais mesmo, né? Só o final dele é que torna ele um modelo do tipo YOLO, é a conjugação do final com o começo. Então, no final, eu tenho isso aqui 7 por 7 por 30, onde 7 por 7 é porque eu estou usando 7 células na vertical e 7 nas colunas, né? E o 30 é a quantidade de saídas. Então, como é que fica o YOLO, né? Ele fica basicamente assim, ó. Cada célula, né, ela vai ser responsável por prever o objeto cujo centro cai ali, né? Então, por exemplo, o cachorro está aqui e o centro do cachorro está aqui dentro dessa célula. Então, essa célula é a única que vai gerar caixas que vão tentar prever o cachorro. Aí gerou essas duas aqui, né? Aí a vermelha é melhor, né? Então, o que acontece? Ele vai gerar no final, ó, ele vai gerar uma parte para a primeira caixa, que tem o x, a coordenada x do centro da caixa, a coordenada y do centro da caixa, a largura, a altura, e o c é a confiabilidade da caixa. Isso vai existir para as duas caixas. Bom, e além disso, ainda tem as probabilidades, né, de cada uma das categorias. Para esse exemplo aqui que eu peguei, não é o da rede que a gente rodou, mas esse exemplo, ele tem 20 classes, né? Então, por isso, acaba sendo um modelo que no final tem 30, essa barrinha aqui, tem 30 entradas, e no final eu tenho uma dessas para cada uma dessas células aqui, gerando aí, de fato, várias saídas, tá certo? Bom, aqui eu só coloquei a função de perda no final, mas eu não vou me ater muito, não. Se alguém tiver alguma pergunta, né, eu posso responder depois com calma, baseado nisso, tá? Mas basicamente ele vai comparando, ele compara o x que ele está prevendo com o x real, compara o y que ele está prevendo com o y real, e tem umas indicadoras aqui que filtram se tem objeto naquela célula ou não, e a depender disso entra uma função de perda diferente, tá? Então, na verdade, uma função de perda composta que tem vários pedaços que fazem coisas diferentes. Esses pedaços aqui lidam com a previsão da caixa, e esses aqui com a confiabilidade e aqui com a probabilidade associada a cada categoria, tá? Então, assim, é um modelo bastante complexo, né? Então, eu vou mostrar aqui as aplicações que a gente obtém no final. Tá? Isso tudo aqui é supervisionado, ou seja, tem que ter a marcação, né? Alguém tem que manualmente marcar todas as caixinhas em todas as imagens. Isso aqui quer dizer que já passou 15 minutos. Desculpe pelo alarme, pessoal. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar essa aplicação das coroas de espinhos, né? Então, as imagens, elas são muito grandes, tá vendo? 1280 por 720 por 3, cada uma delas. E eu tenho uma base de treino com 6.700 frames, uma de validação com 8.000 frames e um vídeo de teste de 8.000 frames também. Então, é uma base gigantesca, e o treinamento leva um certo tempo, né, para ser executado. Aí, vou mostrar... a gente fez alguns testes de pré-processamento, né? Então, a gente fez um certo aumento de dados nas imagens, então a gente flipou horizontalmente, verticalmente, aleatoriamente, né, cada imagem, e fez uns ajustes de brilho e contraste também aleatórios para aumentar a base de dados, para conseguir melhores resultados. Essa é a etapa 1, e a etapa 2 a gente fez um aumento do tamanho das imagens, né? Então, quando a gente passa a usar imagens de tamanho 2.400 por 2.400, que era até maior do que a imagem original, a gente consegue melhores resultados, como dá para ver aqui. Tá? Então, assim, a probabilidade de reconhecer uma estrela do mar que existe está em torno de 70%, e a precisão está em torno aí de 90%, né? Essas são as duas medidas que, assim, são mais interpretáveis, né? Bom, eu vou mostrar para vocês, se eu consigo mostrar o vídeo dessas detecções rolando aqui em tempo real. Então, assim, o verde é o real, né? E o vermelho é o que o modelo está prevendo, né? Você vê que às vezes o modelo erra, né? Certamente. Às vezes ele demora, tá vendo? Demorou um pouquinho para pegar esse verde daqui. Mas é muito desafiador, porque você olhando, você não consegue identificar, né? Por quem diria que tem uma estrela do mar ali? Quando eu dou um pause, ainda fica meio difícil de reconhecer. Isso é num vídeo que o modelo não viu no treino, é um vídeo novo, tá? Então, é bem surpreendente, né? E, na verdade, é um modelo que ajuda a pessoa, né? Se a pessoa está lá procurando, quando der essa piscadela, a pessoa já sabe, eu tenho que procurar por ali, né? Possivelmente, ali tem uma estrela do mar, tá? Então, é basicamente isso. Tem os links aqui, depois eu posso compartilhar, se vocês quiserem ver com mais calma, tá? Eu só queria mostrar mais um, se eu tiver... Quanto tempo eu tenho, João?
Você Ou já tem, acho que uns 3 minutos. Ah, beleza, obrigado. Então eu vou me concentrar aqui para ver se eu consigo mostrar só mais um vídeo desses do caso do lixo no fundo do oceano para não passar do tempo, tá? Então aqui a gente fez uma série de aumentos nessa outra aplicação, a gente fez uma série de aumento de variáveis, de dados em que a gente alimentou o modelo com outros datasets, né? Para poder, principalmente para poder identificar animais marinhos, né? Porque a base original, que é essa Trash ICRA 19, o ICRA é uma conferência, né? Então, essa base é basicamente dos robôs, né, que filmam lá no chão do oceano. Então, tem muito lixo, mas não tem tanta vida marinha. Então, a gente acabou incluindo a imagem de outros datasets também, para poder ajudar nesse ponto, né? E esse é interessante, porque aqui vai ficar um pouco difícil de ver, eu acredito. Deixa eu só voltar aqui. Quando eu tiro da tela cheia, eu consigo dar um zoom um pouco maior. Mas uma coisa que surpreendeu a gente, aqui também não vai dar para ver, talvez esse seja mais fácil. Tá vendo que tem um monte de risquinho aqui no fundo? Não sei se dá para ver. Mas esses risquinhos são estrelas do mar. E o nosso modelo estava fazendo isso aqui, ó, estava detectando um monte de estrela do mar que não estava marcado no conjunto de dados. Aí quando a gente foi olhar o resultado, a gente ficou um tempão vendo, cara, esse modelo está horrível, porque a gente olhou só para a métrica. Aí quando a gente gerou as detecções e a gente deu o zoom, dava para ver que tinha as estrelas aqui no fundo que o modelo estava pegando, não todas, mas algumas delas. Né? E é isso que motivou a gente a procurar mais imagens de lixo, de animais marinhos no fundo do oceano. Né? E aí o Thiago, que foi o aluno, que hoje é aluno de mestrado, né, teve um baita trabalho de marcar todas essas estrelas que não estavam marcadas para melhorar o desempenho do modelo. Então, assim, foi bem desafiador. Tá? Aí eu só queria mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, eu queria pegar os vídeos, né? Eu vou mostrar, acho que só vou mostrar esse primeiro, para não passar muito do tempo, que é esse aqui. Ah, esse é um vídeo que estava na própria base de treino, tá vendo? Então, assim, o modelo confunde muito, né? O plástico, vocês veem que é mais fácil dele detectar no geral, né? Porque tem muito mais exemplos. E vida marinha é muito variável, né? Então, muda muito a espécie que você está olhando. Mas, de fato, ele pega, né? É uma coisa que serve mais para ajudar a detectar. Olha, tá vendo? Passou esse outro peixe mega esquisito. E esse aqui também é difícil de ver, porque eu acho que ele está com um pedaço de plástico na boca, né? De lixo. Então, assim, cara, sei lá, algumas dessas imagens são meio dolorosas, né, de ver, mas enfim. Aí tem mais um aqui que é só uma detecção quando acontece de ter muito lixo, né? Aqui não dá para ver porque ele vai estar escuro, mas eu vou avançar só um pouquinho. Chega uma hora que o robô joga a luz, né, e você consegue ver melhor. Aí tá vendo? Aparece um peixinho aqui, enfim. E o modelo, né, faz um trabalho aí razoável, mas é muito desafiador. Como é que você vai marcar cada um desses lixos aqui de forma diferente? Não é trivial, né? Mas, enfim, a gente se considerou feliz e satisfeito com os resultados, embora dê para melhorar mais se você alimentar com mais imagens, tá? Mas, enfim, foi basicamente isso. Então, assim, gostaria de terminar aqui agradecendo a todo mundo, peço desculpas se passei aí do tempo. Bom, então, muito obrigado aos alunos aí pelo esforço, né, de fazer todo esse trabalho, de fazer essas marcações, de treinar os modelos. Queria agradecer muito pelo convite e desejar feliz dia do estatístico aí para todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí, Carlos, pela apresentação. Eu já tive o prazer de ver um pouquinho sobre esse tema antes e eu acho super interessante sempre que você fala. Então, gente, quem quer perguntar alguma coisa para o Carlos aí no chat ou se quiser falar também, pode ficar à vontade. Enquanto o pessoal escreve, talvez, Carlos, eu já tive várias perguntas sobre esse trabalho, mas talvez para ajudar os alunos. Redes neurais é um assunto que está muito em alta agora, né? Está se popularizando cada vez mais, é muito importante para tudo que a gente faz hoje em dia. Para alguém que quer trabalhar ou estudar redes neurais, o que você acha que é um bom embasamento que ele tem que ter? De disciplina, ou de tópico, ou de alguma coisa? Olha, é muito importante que o aluno saiba bem a partir de modelos de regressão, porque esses modelos de redes neurais são modelos de regressão, no final das contas. Só que eles são modelos de regressão mais complexos, né? Se fosse só uma regressão linear, uma regressão logística, viria direto daqui até aqui no final. Só teria um neurônio.
Então, para entender bem o modelo de rede neural, a pessoa precisa entender bem a parte de modelos de regressão. A álgebra linear também é muito importante, porque dá a intuição de hiperplanos e de como que esses modelos generalizam, tem flexibilidade de gerar várias superfícies diferentes, de aproximar funções, né? Mas, e do ponto de vista mais prático, é bastante importante a parte computacional, né? Aqui, esses modelos, esses métodos que a gente usa para treinar são métodos de gradientes, né? Então, no caso, é gradiente estocástico. Eu não tenho como mostrar todas as imagens a cada iteração do algoritmo, senão ia levar anos para ele terminar de treinar. Então, tem que mostrar 3, 4 imagens só a cada iteração e depois prosseguindo para varrer tudo. Então, assim, também é muito importante essa parte computacional, né? Que aí eu acho que engloba bem uma parte de métodos numéricos ou coisas do tipo, né? Se o aluno tiver acesso a alguma disciplina da computação, né? Tipo processamento em paralelo, coisas assim, aí isso é um baita diferencial, né? E ajuda bastante. Eu acho que é mais ou menos por aí em termos de matéria. Uhum. Valeu, Carlos. Aqui no chat a Sandra ela falou que foi sensacional e que maravilha dessa empolgação, de fato. E Obrigado, o Simão. Daniel está Vale agradecer. perguntando que softwares você usa para fazer o treinamento das redes neurais. Ah, sim. Nesse caso, eu usei o PyTorch, mas tem outros, porque a arquitetura do modelo a gente já pegou usando o pacote do PyTorch que tem as arquiteturas lá. Então, você pode especificar o tamanho das arquiteturas, pode especificar hiperparâmetros, né, do modelo, do treinamento também. Então, a gente usou o PyTorch, mas um outro que é bem usado também é o TensorFlow. O PyTorch é mantido pelo pessoal da Meta, né? E do antigo Facebook, e quando o TensorFlow é mantido pelo pessoal do Google, né? São dois softwares que eu vejo usando bastante. E aí, com os meus alunos lá de graduação, eu ensino os dois, o PyTorch e o TensorFlow. Mas aqui eu estou usando o PyTorch, basicamente. Entendi. Bom, Carlos, te agradeço novamente. Obrigado aí pela sua apresentação e pela disponibilidade de falar aqui. Ah, eu que agradeço, João. Muito obrigado. Então a gente vai seguir agora com o nosso próximo palestrante. O nosso próximo palestrante é o professor Guilherme Ost. O professor Guilherme Ost, ele tem graduação em matemática pela PUC do Rio Grande do Sul e mestrado em matemática também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas no doutorado ele foi para estatística, não sei se foi antes ou depois, mas ele foi em algum momento. Fez doutorado em estatística lá na USP. Então, o Guilherme, hoje em dia ele é professor adjunto lá do DML UFRJ também. Ele é bolsista de produtividade CNPq e é também bolsista do programa Jovem Cientista do nosso estado e também recentemente foi contemplado com uma bolsa de pesquisa do Instituto Serra Pilheira. Ele tem interesses em várias áreas, incluindo neurociência matemática, inferência e processos estocásticos, probabilidade estatística em altas dimensões e limites de campo médio. Guilherme, então, obrigado também por ter aceitado o nosso convite participar aqui. Vai ser um prazer ouvir você falar aí. Bom, muito obrigado, João, pela apresentação. Deixa eu só botar o cronômetro também para não errar como o tempo, né? Eu acho que foi muito inteligente da parte do Carlos fazer isso. Eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu compartilhar, então, um slide, né? Vocês me falaram que eu tenho que compartilhar a tela, né? Não, o window, né? A janela, né? A janela, se você quiser ver as pessoas. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Tá, beleza. Então, o que eu trouxe para vocês, né? É bem difícil convencer vocês de que as coisas que eu estou fazendo aqui é interessante, depois de ter visto uma palestra do Dani e depois de ter visto também as aplicações super interessantes do Carlos, né? Então peço um pouquinho de paciência mas o que eu gostaria de falar para vocês é um pouco mais assim o tema e as questões, né, que me interessam, que estão ligados na análise estatística de dados neurais ou neuronais, né? Tem a ver com neurociência, não necessariamente com redes neurais, como o Carlos estava falando. E como o João... João, vocês estão me escutando, né? Só para confirmar. Ah, tá, beleza. Uhum. Tá, beleza. E aí, só como o João já tinha adiantado, né, isso me ajudou bastante, é que, de fato, eu tenho uma formação que vem da matemática e, à medida que o tempo tem passado, eu tenho cada vez mais me interessado em questões de estatística, né? Eu diria, assim, de modo geral, são questões, por enquanto,
teóricas ainda, eu vou tentar depois explicar um pouquinho mais para vocês, né? Então, eu ainda me considero um probabilista, eu acho que isso é justo, né? E aí eu só queria aproveitar a ocasião para fazer uma propaganda do grupo de probabilidade aqui da UFRJ, né? Quando eu cheguei aqui, fazem 7 anos, o grupo só tinha a professora Mariolali, a professora Glauco, o Leandro e o Júlio, né? E mais recentemente, então, à medida que o tempo passou, o grupo de fato cresceu, quase dobrou de tamanho, né? Então, hoje tem o Daniel, tem o Rafael, tem o Roberto. E eu não tenho muito tempo aqui para falar sobre o que o grupo tem feito, né? Mas eu convido vocês aí numa página que se chama Probability Group, né? Do IEM da UFRJ. E aí lá vocês têm tem informações mais detalhadas sobre o tipo de assunto que as pessoas têm pesquisado, né? E muito mais informações sobre o grupo ele mesmo, tá bom? Beleza. Então, falar de coisas bem mais específicas do que eu tenho feito, né? Eu queria só dar um contexto mais amplo digamos assim, da onde eu me insiro, né? Do que tem me motivado, digamos assim. E depois eu vou tentar convencer vocês que, de fato, com a estatística ou com a probabilidade estatística, a gente tem, em princípio, tá num bom momento para tentar resolver parte dessas questões, né? Então, o que tipicamente acontece, assim, simplificando muito, né, num experimento em neurociência, né? Então, vocês podem imaginar que, de um lado, a gente tem um animal, né, que a gente podia pensar num primata ou, eventualmente, num roedor, e que esse animal ele recebe um certo estímulo, né? O estímulo podia ser, eventualmente, ele tem que desempenhar alguma tarefa, ou ele tem que aprender um certo caminho, né, num labirinto para ganhar uma recompensa, né? Então, ele recebe um certo estímulo, podia ser um estímulo visual também, coisa sensorial. E, então, a gente estimula esse animal e, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente registra a atividade neural, né, de uma certa região do cérebro, né? E aí, a ideia, então, é que a gente gostaria de entender, né, tem vários aspectos que a gente gostaria de entender, mas já tem uma coisa bem interessante aqui, é que quando a gente fala de registro da atividade neural, né, tem vários tipos de dados diferentes que aparecem nesse contexto, né? Então, quando a gente fala da atividade neural, por exemplo, né, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem superior aqui, que tem a cor vermelha e azul, né, é o que a gente fala de trens de disparos, né? E como é que a gente deveria ler isso aqui, né? Então, num dos eixos aqui, no eixo do X, a gente imagina que tem o tempo, e no eixo do Y, a gente tem, por exemplo, representa, né, cada uma dessas segmentos, desses pontinhos aqui, representa os diferentes neurônios que foram registrados, né, durante o período em que o animal estava sendo estimulado, né. Então, cada pontinho aqui, ele representa o momento, né, e indica também o neurônio que enviou um sinal elétrico, né, que é o que a gente chama de disparo, ou que é um potencial de membrana, né, que é um mecanismo, é um processo bem complicado, mas é um mecanismo que os neurônios utilizam para se comunicar entre si, né? Então, o que a gente tem resultante disso, né, é um conjunto de pontos que tem essa cara, né? E aí, aqui a gente está falando digamos assim, da menor escala possível que a gente pode fazer, né, o registro. A gente está registrando a atividade individual de um certo número de neurônios ao longo do tempo, né? E aí, num outro extremo, a gente tem dados do tipo esses que a gente chama de EEG, né, que são eletroencefalogramas, e eu deveria entender esse dado, né? No eixo do X, a gente, de novo, tem o tempo, né? E no eixo do Y, o que a gente tem aqui, a gente tem várias séries temporais aqui, né? E cada série temporal, ela de fato, ela está medindo a atividade neural registrada pelos diferentes eletrodos que tem numa toca de EEG, né? Então, eu não sei o quanto vocês conhecem, né? Mas o EEG, a gente tem uma certa toquinha. Essa touca tem um certo número de canais, de eletrodos, e esses eletrodos, então, eles estão registrando não a atividade individual, mas é uma atividade global daquela região, né? Digamos, é uma atividade global daquela região específica, né? Uma atividade de um conjunto de neurônios, digamos assim, né? E claro que existem outros tipos de dados, mas aqui o ponto é só para falar que quando a gente fala de atividade neural, tem naturezas diferentes, né, de registro,
E o que a gente gostaria de fazer, então, na verdade, são coisas do tipo assim, né? Eu poderia me perguntar de maneira bastante natural, assim, dado um estímulo, né? Como que será, né, que vai ser a atividade neural que eu observo? Né? Como que, para um certo estímulo, vai ser ou esse tipo de registro, né, como os trens de disparos, ou como é que vai se comportar o EEG? Isso é uma coisa bastante natural. As pessoas querem entender como o cérebro funciona, na verdade, fazendo isso, né? Tipo, estimulando um animal, né? Utilizando diferentes estímulos. Para cada estímulo, eu registro a atividade. E a ideia é que eu deveria compreender como o cérebro funciona a partir dessas informações, né? Que são medições que a gente pode fazer do cérebro. Né? E uma questão que está no sentido é a recíproca dessa primeira pergunta, né? Que a gente também poderia se fazer é como é que eu posso ou discriminar entre dois estímulos a partir da atividade neural que eu observo. Né? Então, imagina que eu apresento dois estímulos diferentes para o animal, eu obtenho os conjuntos, né, de disparos, digamos assim, e o que eu gostaria de fazer agora é o problema inverso, né? Olhando o conjunto de disparos, será que eu consigo dizer qual que era o estímulo que estava sendo apresentado para o animal? Né? E tem um outro desafio também que é super, super importante, como é que eu posso integrar, né, esses dados que têm diferentes escalas, né? A gente está falando da escala macroscópica, né, que é uma coisa global, e esse primeiro aqui a gente está falando de uma escala microscópica, né? Como é que eu posso incorporar essas duas escalas em uma certa abordagem, né, para poder melhor responder essas duas primeiras perguntas, né? Beleza? Então esse é mais ou menos o contexto, né? E aí o que é bem interessante, isso apresenta vários desafios matemáticos, né? E isso é uma coisa muito boa para quem decide, né, estudar estatística, né? Porque é uma área que apresenta muitos desafios, tem muita coisa para ser feita, e isso digamos, é muito bom, né? Assim, facilita a nossa vida bastante achar em problemas e tal. Então, quais são os desafios que a gente tem que lidar aqui do ponto de vista matemático, né? Um desses desafios é o fato que esses dados têm alta dimensão, né? Então a gente fala que eu estou registrando a atividade de muitos eletrodos, ou eu estou coletando informação de muitos neurônios simultaneamente, né? E esses dados têm dependências no espaço e no tempo, né? Porque tem uma coisa que evolui no tempo, e se a gente for pensar, por exemplo, nos dados de EEG, né? O registro de um certo eletrodo, ele também vai, de certa maneira, estar correlacionado com o registro de eletrodos que estão próximos, né? Então tem uma certa dependência aí, e o desafio é tentar entender essas dependências, né? Como eu já havia apresentado, né, tem essa questão que são problemas em que a gente tem que lidar com o fato de ter múltiplas escalas, qual a escala que eu deveria utilizar, se é que tem uma melhor, ou como combinar essas escalas, né? E tem uma outra coisa que é bastante importante para a gente, né, que a atividade neural ela tem uma aparente estocasticidade, né? O que significa isso? Significa que basicamente assim, quando as pessoas repetem um certo experimento, eu registro, né, a atividade neural correspondente, e o que a gente observa, por mais que a gente tenta reproduzir sobre as mesmas condições, o que a gente observa nunca é a mesma coisa, né? Então isso quer dizer que a gente não sabe exatamente como funciona o cérebro, né, mas isso pelo menos sugere que a gente possa tentar fazer uma descrição probabilística de como o cérebro funciona, né? Usar ferramentas estatísticas para tentar entender como o cérebro funciona, né? E aí já também tem um outro grande problema, né? Que é tipo, beleza, eu até consigo aceitar que o cérebro, digamos assim, o cérebro é aleatório, digamos assim, né? Então eu vou tentar fazer algum modelo para predizer como o cérebro funciona. E a pergunta natural é assim, mas que tipo de modelo usar, né? E aí, se vocês dão uma busca na internet, vocês vão ver que tem um mar de possibilidades, né? E essencialmente tem uma batalha que né, entre modelos detalhados, porque as pessoas sabem como predizer a atividade de um único neurônio isoladamente muito bem, né? Isso é um modelo que se chama de Hudkin e Huxley, que são dois cientistas que ganharam o prêmio Nobel, inclusive nos anos acho que talvez 1920, 30, 40, 50, não sei exatamente agora os detalhes, e por isso, né, que eles fizeram um modelo muito bem detalhado e com ótimas predições sobre o neurônio, né? E o problema é que quando a gente tenta implementar esse modelo de neurônio
escala muito maior, isso aumenta a complexidade do modelo, que é inviável de fazer isso do ponto de vista computacional, né? Então, as pessoas começaram, então, a tentar simplificar esse modelo e tentando mantendo só algumas características, né, em comum, digamos assim, essenciais. E quando a gente faz isso, a gente está essencialmente falando de um modelo que são fenomenológicos, né? Eu estou tentando só manter algumas características essenciais, simplificando bastante, para tentar reduzir a dimensionalidade do modelo ou a complexidade, né? E o que facilitaria seja, digamos, a parte estatística ou tentar fazer uma análise mais teórica, né? Bom, então isso é um apanhado geral assim das coisas que aparecem nesse tema de análise de dados neurais, né? E o que eu tenho feito de maneira mais precisa, né? Eu tenho feito justamente desenvolver alguns métodos e modelos estatísticos para inferir parâmetros desses modelos espaços temporais, né? E a ideia assim que digamos, o objetivo no fundo é que a gente quer tentar entender, né? A gente quer tentar melhorar, né, as predições da atividade neural. E na verdade também tem uma coisa fundamental, é que esses parâmetros muitas vezes eles codificam a dependência entre as variáveis que eu observo, né? Por exemplo, seja a atividade dos neurônios ou seja a atividade dos eletrodos. E a ideia é que a gente quer tentar entender as interações entre os neurônios, por exemplo, ou entre as regiões, né? Qual que é o papel que tem essas interações nas predições, né? Que tem a ver com aquela questão 1, né? De dado estímulo, como será a atividade, né? E tem uma coisa super desafiadora aqui que eu quero melhor compreender, né? Na verdade, de modo geral, a comunidade que tem trabalhado nessa área é justamente o que a gente pode fazer, né? Para lidar com o fato de que o que a gente observa é sempre dados parcialmente observados, né? Então, quando a gente fala ali nos dados de neurônios, por mais que atualmente hoje a gente consiga registrar, por exemplo, a atividade de 3.000 neurônios simultaneamente, quando a gente pensa no cérebro humano, né, a gente está falando de uma coisa que tem 10 na potência 11 aproximadamente neurônios, é uma coisa assim, né, de uma outra escala muito superior, né, ao que a gente observa, e mesmo para, por exemplo, alguns roedores ou para alguns primatas, mesmo assim, a rede como um todo é muito maior do que a gente observa, né? Então, como que eu lido com o fato de que o que eu estou observando, né, é alguma coisa pequena em relação a tudo, né? Então, tem um grande desafio matemático por detrás, que a gente tem que entender o que fazer, né? E aí, eu sei que os meus 15 minutos estão quase se encerrando, né? O que eu quero fazer, na verdade, é só contar 3 questões específicas, sem entrar em nenhum detalhe matemático, nem de resultados, que eu tenho trabalhado, né? Então, eu tenho focado no que a gente fala, então, na análise de trens de disparos, né? Então, lembrando da primeira figura, da segunda figura que eu mostrei para vocês, né? Então, vocês imaginam que eu registro a atividade de um certo número de neurônios. Então, por exemplo, aqui o N igual a 4, né? E ao longo do tempo, o que a gente tem são os momentos em que cada um dos neurônios emitiu um disparo, né? Ele emitiu um sinal, ele enviou um sinal elétrico. Então, uma das coisas que a gente gostaria de entender é qual que é, né, como reconstruir, por exemplo, o grafo de interações, que é um termo que aparece na área, né, que é essencialmente tentar entender a estrutura de dependência entre esses neurônios, né. E o que eu quero dizer com isso? E basicamente eu quero pegar meus dados, fazer um procedimento estatístico, e o que eu gostaria de ter como resposta, né, é um objeto que vocês estão vendo aqui, né, que é um grafo, né. Esses vértices aqui, eles representam os neurônios que a gente registrou, né. E esses vértices, né, esses círculos, eles têm 2 cores, né? A gente já sabe que os neurônios eles têm 2 categorias, assim, simplificando muito a vida, né? Que são os neurônios excitatórios, que significa que toda vez que ele manda um sinal, ele vai aumentar, né, a chance dos demais querer enviar um sinal. E, por outro lado, também tem os neurônios inibitórios, que tem um papel contrário, né? Toda vez que ele manda um sinal, ele diminui. E mais do que saber qual é a natureza, talvez, dos neurônios, né, eu gostaria de saber essas arestas, né, quem interage com quem e qual é a força de interação, né. E isso são representadas nessa aresta, né. Então, por exemplo, aqui eu tenho o neurônio J, tem uma seta que sai do J, aponta por cá, significa que toda vez que o J dispara, ele vai modificar, né, a taxa com que o neurônio K vai emitir um certo sinal, né. E o tamanho dessa aresta, ele representa a força, né. Então, quando a gente fala de grafo de interações, eu gostaria de estimar esse objetivo
dependência, né? E então isso foi um problema que eu analisei em 2019, que foi publicado numa revista que chama Bernoulli, né? E a questão, assim, embora a gente tenha métodos bem, assim, digamos, tem a teoria é bem bonita no certo sentido, né? Quando a gente tenta implementar isso na prática, né? Quando o meu N aqui, o número de neurônios, tipo, sei lá, passa de 20, 30, uma coisa assim, é meio que impraticável fazer isso, né? Então, porque tem um alto custo computacional. Então, uma das questões que a gente gostaria de entender é o que eu posso fazer para melhorar isso, na verdade, né? Será que eu consigo propor um método que seja mais eficiente do ponto de vista computacional e ainda mantendo boas propriedades estatísticas do método né, em relação ao método que a gente desenvolveu, né? Aí, mas beleza. Uma outra coisa que a gente podia fazer, que é um trabalho bem recente, que eu digamos, acabei o ano passado, né? Era falar, digamos assim, dar um passo para trás e falar, bom, imagina como é que é o grafo de interações, porque isso é um objeto muito complicado, né, de tentar recuperar, mas eu gostaria de saber, na verdade, assim, quantas arestas tem aqui, né, quantas flechas tem aqui, qual que é a densidade de arestas daqui, né, que vai me dar uma ideia do número de interações, no certo sentido, entre os neurônios que eu registro, né. Então, essa é exatamente a segunda pergunta, né? Como é que eu posso estimar essa densidade de conexões do grafo de interações? E aí, basicamente, uma das coisas que a gente gostaria de dizer é, bom, será que ao pegar meus dados, o grafo que eu obtenho é uma coisa desse tipo, né? Que tem bastantes arestas, assim, mas não é tanto, é um grafo mais esparso, né? Ou será que é um grafo desse tipo aqui, onde tem muito mais arestas um conectado com o outro? Né? A gente poderia se perguntar se eu seria capaz de dizer isso, né? Que é eu não preciso saber do grafo para poder dizer isso, né? E por fim, uma terceira pergunta que a gente podia se fazer é... bom, a gente fez que está ainda em revisão, né? Ainda não foi aceito, está no Archive 2024, e basicamente o que a gente mostra é que se o número de observações que eu tenho for muito maior do que o raiz quadrada do número de neurônios que eu tenho, né? Que eu observei, a gente consegue responder essa pergunta positivamente. Tem uma maneira de fazer isso esperta e eficiente para responder isso, né? Isso é contado no artigo. E aí, por fim, tem um outro problema que eu trabalhei recentemente, que é justamente assim, eu dou o conjunto, o trem de disparos, e eu poderia me perguntar se eu consigo descobrir quais são os neurônios que são excitatórios e quais são os neurônios que são inibitórios, né? E então, o que eu gostaria de fazer é basicamente dizer uma coisa assim, olha, eu faço um procedimento estatístico para dizer que se eu usar a mesma codificação de cor que eu usei antes, né, o azul é inibitório, então eu diria, o neurônio 3 aqui é inibitório, 1, 2 e o 4 são neurônios excitatórios. Será que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso, né? E em que tipo de modelo eu posso fazer isso? E aí a gente conta também num outro artigo, que está em revisão também, que foi finalizado o ano passado, e que aqui a gente consegue dizer assim, é possível responder isso, a gente tem um método para fazer isso, mas aqui o tempo que eu registro tem que ser maior do que o número de neurônios ao quadrado, muito maior que o número de neurônios ao quadrado, né? Que é uma imposição mais forte do que a gente tinha feito antes, né? E, bom, eu sei que eu já estou quase estourando 20 minutos, então era isso que eu queria contar, na verdade, né? Esse tipo de questão. E eu queria chamar a atenção que, obviamente, eu não tenho feito isso sozinho, né? Eu tenho vários outros colaboradores juntos. Aqui vocês estão vendo o que foi o meu orientador de doutorado, né, o Antônio Galvez, que infelizmente nos deixou de maneira prematura em 2023. Foi ele que me apresentou esse mundo da neurociência, digamos assim, né? Por conta dele, eu conheci colaboradores que estão na França hoje, né? A Eva, a Patrícia e o Julian. Então, a Eva está em Paris, a Patrícia está em Nice, o Julian está em Grenoble, e também eu tenho colaborado bastante, né? Que eu conheci tudo isso através do meu orientador, né? O Daniel Takahashi, que é um pesquisador que está no Instituto do Cérebro, lá em Natal. E é óbvio que eu tenho outros colaboradores aqui, mas eles que têm, de certa maneira, me ajudado muito, né? Me ajudaram e têm me ajudado muito nessa minha caminhada. Bom, e uma outra coisa que eu não posso deixar de agradecer justamente são as agências que têm financiado a minha pesquisa, né, que é o CNPq, a FAPERJ e o Serra Pilheira. E, bom, espero não ter passado tanto assim do tempo, era isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigado, viu? Guilherme, muito obrigado aí pela sua apresentação. O seu trabalho é muito interessante. Eu também já vi um pouco dele, não sei quanto ele avançou, já avançou bastante nesse meio tempo, né?
E, bom, perguntas para o Guilherme, galera. A Sandra botou muito interessante, parabéns. Enquanto o pessoal escreve, eu vou te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida, qual é a magnitude da dimensão desse problema? Por exemplo, com quantos neurônios você costuma... Os seus dados, eles costumam ter, tipo, quantos neurônios na sua base de dados e quantos instantes de tempo para você fazer uma inferência ou usar um método estatístico, por exemplo? Sim, sim. Então, isso é uma excelente pergunta, né? Isso depende, né? Assim, quando tem várias bases de dados que estão disponíveis na internet, né? Que tipicamente eu acho que a ordem é da casa de centenas, tipo assim, sei lá, 100, 200. Isso é uma coisa que é mais ou menos típico, eu diria, né? Só que hoje existem ferramentas bem sofisticadas que são caras que permitem experimentalistas registrarem até tipo 3 mil neurônios. Isso é daquele capacetezinho que você chama. Ah, não. Então, eu tô falando desse tipo de dado aqui, desse dado que é de nível microscópico, né, o menor possível. Entendi. Dos neurônios individualmente. Então, aqui, como eu falei, tipicamente assim, pode se observar até 3 mil neurônios. Né? Então, tu imagina que, para quem conhece, assim, só usando um linguajar um pouquinho mais técnico, eu poderia imaginar, será que eu usar só processos de Poisson, né? Eu vou usar 3 mil processos de Poisson, cada um com uma certa taxa, será que isso é suficiente para resolver o problema, né? Aí, sei lá, poderia ser uma primeira abordagem, mas aí eu teria que lidar com uma coisa que tem dimensão 3 mil, né? E quando a gente fala aqui do outro extremo, né, de EEG, isso também depende um pouco da tecnologia, né, do tipo de touca que é utilizado, mas eu conheço touca que tem 256 canais, por exemplo. Então, tipicamente, tipo assim, 64, 128 ou 256. Então, também é uma coisa que tem alta dimensão, né? E tem, sei lá, tem vários outros tipos de dados que eu deixei de falar, né? Tipo, tem dados de ressonância magnética funcional, que aí as pessoas estão elas não estão registrando a atividade diretamente, mas elas estão, digamos assim, tu pega o cérebro, fatia ele em vários cubinhos, que são os que as pessoas chamam de voxel, né? E para cada voxel, o que mede é a quantidade do fluxo sanguíneo naquele voxel, né? E a ideia é que se tem um maior fluxo sanguíneo, significa que tem uma maior atividade. Aí, nesse tipo de dado, eu não tenho muita ideia de quanto mas é uma imagem, né? Aí começa a se assemelhar a várias dificuldades do tipo que o Carlos tinha falado antes, né? Que é uma coisa que a dimensão pode ser realmente muito grande, assim, muito grande. Entendi. Uma pergunta que eu fiz pro Dani fazer para você. Como é que é conversar com cientistas de outras áreas? Como é que é a sua experiência nessa questão? Isso é bem, assim, tem partes boas e difíceis, assim, né? Como acho que em todo lugar. E tipo, a parte difícil, isso foi uma coisa que realmente eu agradeço muito ao meu orientador, que acho que por conta dele eu aprendi, assim, vendo ele muito, né, a energia que ele tinha para interagir com as pessoas de outra área, eu também fui cativado a tentar fazer isso, né, um pouquinho. E para mim, assim, tem uma parte muito boa que realmente tu se aproxima, né, tipo, mesmo que eu tenha feito coisas mais teóricas, o problema em si que tu tenta resolver, né, mesmo que seja por um modelo super simplificado, ele ainda assim é algo que é real, sabe? Tem um problema bem real, assim, olha, é uma coisa que as pessoas estão precisando, mesmo que, assim, o que eu estou fazendo agora seja o caso realmente bem simplificado da história, né? É alguma coisa que no futuro poderia ser algo realmente bem interessante. E eu acho que para entender exatamente a boa formulação do problema, tu precisa conversar com o pessoal da área, sabe? E claro que, por outro lado, para essa conversa ser útil, tu precisa ter uma boa vontade dos dois lados e o principal é ter uma linguagem comum, né? Então, isso é um grande desafio, é tentar formular e explicar e falar numa linguagem que faça sentido também para o profissional da outra área, digamos assim, né? Isso é um grande desafio também de quem trabalha em estatística, eu acho, né? Que tem que saber se comunicar. Porque digamos assim, a gente pode tentar usar muito o jargão da área, né? Isso é uma coisa que entre a gente é beleza, mas sai dessa nosso nicho, a coisa não fica bem assim, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que isso são alguns dos pontos positivos e negativos
de se trabalhar nesse campo interdisciplinar. Mas como eu falei, eu realmente tenho ficado ainda, né, na parte mais teórica, assim, na parte de modelagem mais teórica, não botei tanto a mão na massa, né? Enfim, embora eu tenha uns artigos aplicados aí, mas eu não fui a pessoa totalmente responsável, assim, para ser bem honesto, né? Então, não tenho tanta praticidade, assim. Mas é muito legal que você acaba aprendendo bastante coisa, né? Não, fora isso, estatística é muito legal. Fora isso, que é uma coisa que eu não mencionei aqui, né? Tipo assim, eu tive que aprender um pouco, acho que foi bastante de biologia, né? E até para entender os modelos que são utilizados na área, que eu não falei nenhum tipo de modelo, não botei nenhuma equação aqui, porque realmente eu precisaria ter tempo para falar de como que o neurônio funciona e como é que funciona o mecanismo de interação entre os neurônios do ponto de vista biológico, né? E os modelos, mesmo simplificados, eles tentam levar isso em conta e eles já são por si só complicados, né? Então, mas para dar sentido ao modelo, tu precisa aprender um pouco da parte biológica, sabe? Então, mas é isso. Guilherme, quero te agradecer de novo. Obrigado aí Eu que agradeço. O convite e por falar do seu trabalho, que é bem maneiro. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Bom, então a gente vai ter agora a apresentação da última palestrante, que é a professora Mariane. Mariane, tá aí? Olá, vocês conseguem me ouvir? Aham. Ótimo. Oi, Mariane. Vou te apresentar aqui. Tá? Bom, é um prazer para mim também ter aqui a professora Mariane. A professora Mariane, que também é minha colega lá, professora adjunta do Departamento de Métodos Estatísticos da FRJ. A Mariane, ela tem graduação em Estatística pela FRJ, mestrado e doutorado mestrado em Engenharia de Produção pela FRJ, mas aí ela voltou para Estatística no doutorado, né, Mariane? E fez doutorado em Estatística aqui pela FRJ também. Ela trabalha em inúmeros projetos de pesquisa. Mariane também já fez um monte de pacotes estatísticos do R que fazem várias coisas. Então a Mariane, ela costuma trabalhar com fornecendo propostas metodológicas para trabalhar com áreas de risco de doenças epidemiológicas como dengue, chikungunya e Zika. Então, ela também trabalha em projetos associados à vigilância entomológica e agora usando redes neurais, pelo que eu entendi, e também trabalha em estudos de tábuas de mortalidade, modelando mortalidade para construção de tábuas de sobrevivência, de mortalidade, de invalidez. Então, nessas áreas também modelando séries temporais, que ela tem alguns pacotes que usam modelos dinâmicos para modelar séries temporais e também que alguns pacotes, um pacote no R para tratar dados de mortalidade que foi recém lançado. Bom, os interesses da Mariane são probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade estatística aplicadas, inferência bayesiana, modelos dinâmicos, análise de sobrevivência e também modelos espaço-temporais. Mariane, um prazer receber você, obrigado. Fica à vontade. Bom, agradeço a vocês pelo convite, ao João pela apresentação. Queria primeiro parabenizar vocês pela iniciativa conjunta, que eu acho importantíssima. Peraí que a câmera, eu esbarrei aqui, a câmera bem na hora, saiu do lugar. Senão só aparece minha testa. Pronto. Eu queria parabenizar vocês pela iniciativa conjunta, que eu acho importantíssima. Nós somos centros próximos, então a gente tem que se beneficiar dessa proximidade, né? Também sobre a generosa apresentação do João, dizer que em cada uma dessas iniciativas e pacotes eu tive colaboradores docentes do próprio departamento e discentes também do nosso programa de pós-graduação e de projetos em que eu tenho me envolvido. Então, é realmente um prazer estar aqui falando nesse evento hoje. Eu vou começar a compartilhar minha apresentação, e aí eu estou com uma tela só, eu não vou ver mais se alguém se manifestar, então, se precisar fazer alguma pergunta durante, pode abrir o microfone ou algum comentário. Eu tenho que compartilhar o quê, João?
É tela inteira? Se você quiser compartilhar só a sua apresentação, é só compartilhar uma janela. Aparece aí essa opção? Tá, acho que eu vou ter que compartilhar a tela inteira porque está na mesma. Tá. Então, aqui, essa tela. Vocês veem a apresentação? Eu estou vendo. Bom, deixa eu ligar meu cronômetro, então, porque se Rafael está aqui, Rafael Herbist diz que eu falo demais, então eu tenho que ter cuidado, já que todo mundo foi tão respeitoso com o tempo, eu tenho que ser também. Só que, assim, Guilherme ensaiou uma parada com 15 minutos, eu tinha que ter nascido nórdico para ser capaz dessa concisão, e não sou, né? Nasci mulher latina, não dá para ser tão rápida. 15 minutos não vai, mas vou tentar respeitar os 20 minutos. Foi uma felicidade por ter tido a palestra do Dani antes. Na verdade, eu sou estatística muito, da responsabilidade por eu ser estatística é do Dani. Eu, como aluna de graduação, eu entrei na minha graduação numa época que a gente ingressava no Instituto de Matemática, com diversas áreas, e a gente entrava como aluno do Instituto de Matemática e não como aluno de estatística. E um dia, num laboratório, eu vi o Dani discutindo um problema com uma pessoa da área de saúde, e aquilo me encantou. Até então, eu estava gostando muito das aulas de cálculo e tal, mas aquela discussão me encantou, e eu falei, dá para fazer matemática de uma forma aplicada e trabalhar em problemas relevantes para a sociedade. E, a partir daí, eu fui buscar qual era o caminho para, então, ser estudante de estatística. E foi bastante interessante que a vida acaba levando a gente, é interessante isso, leva a gente lá para o caminho inicial. Em alguns pontos da minha vida, a vida me levou para colaborações com pesquisadores da Fiocruz. Esse trabalho de que eu vou falar hoje surge de uma dessas colaborações, da minha participação num projeto chamado Projeto Arboalvo, e eu vou falar um pouco sobre ele. Então, especificamente, vou falar sobre o Arboalvo e sobre o trabalho que nós fizemos. Rafael Herbist talvez esteja presente, ele também participou desse trabalho, Aline Nobre, que a gente teve num determinado momento na equipe do Arboalvo 5 estatísticos, entre os quais Rafael, Carlos Tadeu, os dois eu levei para lá, e Tainana Simões e Aline Nobre, que são estatísticas da Fiocruz. Nesse trabalho a gente aplicou modelos espaço-temporais. Acho que eu vou inverter um pouquinho a lógica, porque, primeiro, o que é a premissa básica desse projeto Arboalvo? A premissa básica do Arboalvo é a seguinte: o foco do Arboalvo é o estudo de arboviroses, de arboviroses urbanas, entre as quais se incluem dengue, zika e chikungunya. A gente viu no ano passado, por exemplo, o número absurdo de casos de dengue. Então, o Arboalvo foi um projeto financiado pelo Ministério da Saúde, coordenado pela Nildmar Honório, que é pesquisadora da Fiocruz. E a principal preocupação do Arboalvo é quando você faz o controle, a vigilância sanitária e o controle de arboviroses, em cada município do país você tem equipes de vigilância, mas num país de dimensões continentais como o nosso, logisticamente, financeiramente, humanamente impossível você dar atenção igualitária a todos os pedaços do seu território. Então, a premissa tem que haver atenção básica para todo o território de um município, por exemplo, mas existem sub-regiões naquele território que devem ser sub-regiões focais, e se essas sub-regiões puderem ser identificadas antecipadamente, a gente pode intervir no processo que poderia propiciar o surgimento das epidemias no futuro. A gente tem gente morrendo por arboviroses, né? A gente está no século XXI e tem gente morrendo por arboviroses. Dengue, por exemplo, é uma doença que tem como tratamento a hidratação, e as pessoas seguem morrendo dessa doença transmitida por um mosquito, né? O Aedes aegypti. Então, a premissa básica é de que a transmissão urbana de arboviroses não é homogênea entre os territórios e também varia ao longo do tempo. Então, o Arboalvo foi um projeto que desenvolveu metodologias, diferentes metodologias,
para a identificação de áreas de risco, que a gente chama de estratificação de áreas de risco, no território brasileiro, ao longo de um certo período de análise, e desenvolveu metodologias que podem ser usadas pelas próprias equipes dos municípios, algumas delas, como a modelagem espaço-temporal, em parceria, eventualmente, com universidades. A gente já teve como cidade sentinela do projeto, por exemplo, Natal, Belo Horizonte. Todos esses municípios têm universidades com centros de estatística bem estabelecidos. Então, a gente, dando transparência sobre a metodologia que a gente usa, a gente permite que a universidade se aproxime da realidade da vigilância epidemiológica nesses municípios. Então, no caso da metodologia que eu vou falar aqui, a gente desenvolveu modelos espaço-temporais para essa estratificação do risco de arboviroses. Esses modelos são modelos adequados à modelagem de dados que variam tanto no espaço quanto no tempo, e eles capturam dependências espaciais e temporais, combinando, meio que fazendo uma combinação entre a área de estatística espacial e a área de análise de séries temporais. Então, sempre que a localização e o tempo influenciam o resultado de interesse, esses modelos podem ser convenientes, e a gente vai usar aqui na previsão, monitoramento e detecção de tendências dessas arboviroses ao longo do tempo. Então, o que a gente pretende é produzir estimativas realistas da dinâmica de transmissão das arboviroses e identificar principalmente as áreas prioritárias para intervenção, mas a gente não quer ficar olhando os processos pelo retrovisor, não adianta de nada a vigilância levantar muitos dados e a gente olhar para os processos sempre, foi isso que aconteceu, foi em tal parte do território que houve mais casos. A gente quer antecipar isso, então a gente quer fazer modelos preditivos. Bem, a gente quer, nesse trabalho específico que eu vou falar aqui, prever casos de dengue para uma das cidades que foi cidade sentinela desse projeto, que foi a cidade de Natal. A gente quer prever casos de dengue por bairro com um determinado tempo de antecedência ao longo, em semanas. A nossa área de estudo, então, foi o território do município de Natal. Ele é dividido em 36 bairros, abrangendo 4 regiões administrativas, e esses bairros têm uma grande variação de características territoriais, físicas, demográficas e de infraestrutura. Você tem partes de Natal que são bastante ricas e outras bastante pobres. Bom, as nossas fontes de dados, para alimentar o modelo que a gente vai usar, a nossa saída são as contagens de casos de dengue, de onde é que a gente extraiu essas saídas de bases públicas. Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, é disponível publicamente, e a gente trabalhava com as contagens de casos por semana epidemiológica e por bairro de Natal. E aí a gente quer explicar esse número de casos em função de dados entomológicos, da presença do mosquito Aedes aegypti no território, ao longo do território. A vigilância entomológica, ela faz um serviço belíssimo de monitoramento de ovitrampas. O que são as ovitrampas? São vasinhos, feito aqueles vasinhos de violeta, onde se coloca uma palheta, esses pontinhos aqui, cada pontinho desses indica um ponto no território de Natal, onde a gente tinha uma ovitrampa instalada. Então, cada pontinho desses é, por exemplo, o quintal de uma pessoa que a vigilância foi lá e pediu: posso instalar aqui uma ovitrampa no seu quintal? Coloca uma palhetinha de Eucatex, e semanalmente os serviços de vigilância entomológica coletam essas palhetas, que são levadas para o laboratório, e no microscópio é contado o número de ovos em cada palheta. Dessa contagem do número de ovos e da observação das palhetas geram 2 indicadores. O índice de densidade de ovos é o número médio de ovos por palheta em cada subterritório em que esse índice é calculado. E o índice de positividade é um índice mais simples, simplesmente ele avalia, ele registra se havia ovos numa determinada palheta, numa palhetinha de Eucatex ou não. Então, a gente tem séries temporais longas dos municípios que fazem esse monitoramento. Portanto, a gente tem uma série temporal na época em que em que esses dados foram coletados, a gente tinha uma série temporal semana a semana dos 36 bairros de Natal, de 2015 a 2018, com coletas em cada um desses pontos que estão aqui.
Os dados climáticos, que são importantes para o padrão de arboviroses, a gente recebia essa informação, coletava essa informação de satélite, do IRI, e também de uma estação de monitoramento local lá em Natal. Além disso, a gente tem uma quantidade grande de dados sociossanitários que foram levantados pela equipe do Arboalvo. Então, a gente tinha, ao todo, 34 indicadores vindos do IBGE, levantados nesse território, que falavam, por exemplo, de condições de saneamento, de vulnerabilidade social, de aumento da mancha urbana, porque o mosquito que transmite esse tipo de arbovirose é a chamada arbovirose urbana, porque é um mosquito que o adensamento populacional propicia a proliferação desses mosquitos, e tem vários indicadores de vulnerabilidade social, como percentual de domicílios no bairro com esgoto a céu aberto, percentual de domicílios com banheiro de uso exclusivo, esgotamento via fossa rudimentar, etc. Número de pontos estratégicos por bairro. Pontos estratégicos, quando se fala de arbovirose, são aqueles pontos que podem acumular mosquitos, que propiciam o acúmulo de formação de mosquitos, por exemplo, ferro velho, borracharia. Então, esses são chamados pontos estratégicos. Então, a gente tinha esses indicadores para trabalhar. A gente, então, juntava todos esses indicadores e trabalhava num modelo que tentava agrupar esses indicadores num modelo para predição do número de casos. Observa que para alguns indicadores, por exemplo, para os indicadores climáticos, a gente precisou de algumas classes de modelos para chegar num modelo final, porque, por exemplo, o indicador de chuva. A chuva não tem um impacto sobre o número de casos de arboviroses imediato. Você tem, a partir do momento em que eu tenho uma variação no volume de chuva, digamos que eu tenho uma chuvarada amanhã, será que esse volume de chuva impacta o número de casos de dengue? E se impacta, vai impactar daqui a quanto tempo? Como é que é essa curva de propagação do impacto da chuva? A gente usou os chamados modelos de defasagens polinomiais para tentar estimar esse impacto, porque, olha, a chuva chove, aí está lá o ovinho que está quietinho, quando em contato com a água empoçada que sobe, o ovinho eclode, e da eclosão, o ovo, ao eclodir, ele vai se transformar em lava, a lava vira pulpa, tem as fases, né, da vida do mosquito, e aí, então, uma vez mosquito adulto, ele pode picar um humano ou qualquer mamífero, né, que esteja, qualquer animal que esteja infectado, e a partir daí ele se torna um vetor transmissor da doença, né? Então, você tem um tempo entre o volume de chuva e essa propagação do seu efeito. Então, a gente usou modelos de função de transferência e, em particular, defasagens polinomiais para esse problema. Os indicadores sociossanitários, era uma quantidade muito grande de indicadores. A gente usou uma seleção via procedimento Lasso, que tenta contrair a dimensão desse espaço aqui de 34 indicadores. Como é que a gente pega um número reduzido desses indicadores que consiga discriminar o padrão de ocorrência de arboviroses? Então, a gente aqui tem pouco tempo, são vários os detalhes na formulação desse modelo final, mas, no fim das contas, a gente tem um modelo final que combina esses indicadores entomológicos, climáticos e sociossanitários para explicar um desfecho, que é o número de casos de dengue, que é o nosso desfecho epidemiológico. E aí a gente tem componentes aleatórias nesse modelo, para as quais a gente deu tratamento de autocorrelação temporal e espacial. E aí a gente tem um modelo que tenta caracterizar simultaneamente dois tipos de desfecho. A cada momento no tempo e em cada bairro, a cada semana epidemiológica e em cada bairro, a gente tenta predizer, vai haver caso de dengue ou não? E caso haja caso de dengue, quantos vão ser esses casos de dengue? Então, a nossa saída era tanto binária quanto de frequência. Esse trabalho está registrado nesse artigo que acabou de sair agora,
em abril de 2025. É um artigo que me dá uma felicidade muito grande, porque é o registro de uma colaboração que eu julgo muito importante, não necessariamente do ponto de vista de desenvolvimento metodológico, estatístico inovador, porque o que a gente fez aqui foi tomar metodologia estatística robusta para resolver um problema prático de saúde. E essa interação com o problema real foi a primeira vez na minha vida, desde que eu sou estatística, que eu tive contato com a realidade por trás do dado. Então, eu visitei ponto estratégico, eu fui ver quintal de acumulador, ferro velho, e como é que a gente pensa em indicadores em cima desses ambientes. Fui ouvir testemunho de pessoas que fazem coleta daquelas paletinhas dos ovos, dizendo, olha, depois que eu vi os resultados do Arboalvo, eu entendi para que eu trabalho. Então, foi um exercício muito bonito de adequar a linguagem da gente em diferentes ambientes, porque da mesma forma que saiu um artigo científico, a gente tinha reuniões com os vigilantes, entomológicos, e precisava explicar para eles. A gente voltava lá para dar conta do que a gente fez com os dados que são eles que produzem. Então, esse projeto eu tenho e vou ter sempre na minha vida com muito carinho, por essa responsabilidade no retorno para a sociedade e para as pessoas que trabalham para a geração dos dados. Então, aqui a gente tem as séries temporais de casos de dengue que a gente dividiu nas 4 regiões de Natal. Observa que o Sul, que é lá a parte turística de Natal, né, onde tem a Praia da Pipa, onde os turistas vão, uma parte bastante rica. Olha o padrão do Sul e olha o padrão do Norte e do Oeste, né, que são as regiões pobres, né, do município. A gente tem claramente um padrão espacial e repara que bairros que estão localizados numa mesma região tendem a ter padrões similares. O nosso modelo, ele nos permitiu, a formulação do nosso modelo nos permitiu tanto quantificar impacto daquelas variáveis indicadoras sobre a parte binária da nossa resposta, vai ter caso de dengue ou não, quanto da frequência. Então, aqui, por exemplo, a gente tem que, para a explicação da parte binária do modelo, se vai haver caso de dengue ou não, foram relevantes os indicadores número defasado de casos de dengue, então olhar para o histórico de casos de dengue foi importante, assim como o indicador de positividade de ovos 4 semanas atrás. Se esse indicador aumentasse um desvio padrão há 4 semanas atrás, aumentava em 20% a chance de ocorrência de casos de dengue na semana atual. E a temperatura diária, a temperatura da superfície da Terra ao longo dos dias, uma média dessas temperaturas de 6, 7 e 8 semanas atrás. Por que 6, 7 e 8? Resposta daqueles modelos de defasagem polinomial em que a gente estimava essa forma de propagação. Um aumento de um desvio padrão na temperatura diurna aumentava em 37% a chance de ocorrência de casos de dengue na semana corrente. Esse aumento na temperatura aconteceu lá atrás, de 1 mês e meio a 2 meses atrás. Já na parte da frequência, é um resultado que é importante quantificar, mas que é triste de se ver. Quando eu comparo 2 bairros, se eu aumento um desvio padrão na proporção de população pobre de um bairro em comparação ao outro, aumenta-se em 20% o número esperado de casos de dengue. Então, esses indicadores de vulnerabilidade social, eles têm tido, a gente vê que, por exemplo, um aumento de um desvio padrão no índice de densidade de ovos, que é o número médio de ovos do mosquito por ovitrampa, ele aumenta em 3% o número esperado de casos. Já um aumento de um desvio padrão no indicador de densidade de pobres de um bairro comparado a outro, aumenta em 20%. Então, a pobreza tem um impacto enorme sobre essas doenças e a gente quantifica isso. Então, em alguns modelos que a gente obteve, a gente vê um impacto enorme de bairros que têm condições inadequadas de saneamento, por exemplo. É preciso que isso fique registrado e quantificado
porque a gente tem resultados objetivos a serem mostrados para as gestões dos municípios e que mostram que, olha, se as pessoas tiverem melhores condições de vida, a gente tem menos doença. Bom, para ajuste e previsão, a gente fez cenários em que a gente fatiava a nossa série temporal e fazia aquela brincadeira de deixa eu pensar que eu ajustei a série temporal até um pedacinho e depois vou prever. Depois mais caminho com a série temporal, mais um pedacinho e vou fazer previsão. A gente tentou fazer previsões 4 semanas adiante, baseadas em diferentes momentos. Aqui, a gente tomou resultados para 4 bairros, mas o modelo, um único ajuste desse modelo, que é o que eu estou mostrando, fornece os ajustes e previsões para todas as séries temporais de todos os bairros. Então, aqui a gente tem Mãe Luísa, Pajuçara, Potengi, Ponta Negra, que é bairro rico, em oposição a esses outros aqui. Os pontos vermelhos são os números de casos efetivamente observados ao longo do tempo, a linha preta é o ajuste feito pelo nosso modelo, e a partir dessa linha vertical a gente tem as nossas previsões, isso para o primeiro período de tempo. A gente cortou a série temporal e trabalhou com o primeiro período de tempo. E foi fazendo isso, olha, para o segundo momento no tempo, para o terceiro momento no tempo. Vejam aqui, prestem atenção em Pajuçara, que olha só, em Pajuçara, olha, o número de casos já está aumentando. Percebam que é importante olhar não só para a predição pontual, para a previsão pontual do nosso modelo, mas também para a incerteza. O nosso intervalo preditivo já está indicando também essa ascendente aqui de crescimento em Pajuçara. Mas, ainda assim, a gente vê que quando chega no quarto momento, teve uma explosão de casos em Pajuçara. Modelo estatístico não é adivinho, o modelo estatístico precisa de aprendizado. Então, o modelo não é capaz de acertar de antemão quando vai acontecer uma explosão de casos. O que o modelo estatístico precisa é reagir prontamente a um aumento no número de casos. Então, o que a gente passou a fazer? Treinar o modelo com uma periodicidade maior. Ao invés de esperar 4 semanas para alimentar com novos dados, vamos agora, à medida que chega o dado de uma semana, eu alimento o meu sistema de informação com esse novo dado que chegou. Quando a gente fez isso, para aprender sobre o padrão de Pajuçara, o nosso intervalo preditivo passa a capturar esses dados. E, atualmente, paralelo a essa pesquisa, que era muito aplicada e que eu falei não teve desenvolvimento metodológico, eu trabalhei em parceria com o Migon e com o Silvânio, que foi aluno do nosso mestrado, no desenvolvimento de um método para atualização sequencial e computacionalmente eficiente de modelos desse tipo que a gente está tratando aqui. E disso saiu um dos pacotes que João mencionou, um pacote chamado KDGLM, que está disponível na CRAN do R. Aqui a gente viu que a gente consegue, então, aquele bairro Pajuçara que a gente não estava conseguindo dar conta, quando atualizado numa frequência grosseira a informação, a gente consegue dar conta, mas com aquele nosso pacote, a gente quer fazer isso de forma muito mais ágil. Tudo que está mostrado aqui, a gente rodou no INLA. A gente hoje, com esse pacote, consegue rodar isso tudo de forma muito mais rápida. Aqui, produto também do modelo, o modelo é capaz de fornecer os nossos mapas preditivos. Para o primeiro período de cenário que a gente teve, o mapa à esquerda é um mapa de casos que efetivamente ocorreram, e aqui a gente tem o que o modelo da gente previa. Percebam que o nosso modelo tanto está sendo capaz de recuperar quais são as regiões de risco agravado, quanto as regiões clarinhas, onde a gente prediz que não vai haver casos. A gente está conseguindo, com bastante sucesso, recuperar essas regiões, e a gente fez isso. O modelo é capaz de fazer isso para qualquer que seja o período, para qualquer que seja a semana epidemiológica. Aqui a gente está mostrando 4 períodos, que eu juro para vocês que foram selecionados aleatoriamente. A gente não selecionou períodos em que o modelo estava necessariamente se saindo bem. Então, a área de modelagem espaço-temporal, e principalmente se a gente conseguir desenvolver métodos que tenham escalabilidade, ela é uma área importantíssima para o desenvolvimento de instrumentos de previsão em tempo oportuno
de risco epidemiológico. A gente precisa que as autoridades saibam antecipadamente quantos casos devem ter, mas antes disso, a gente precisa que os serviços responsáveis pela profilaxia dessas condições possam atuar de forma antecipada, guiados por esse tipo de instrumento, dizendo, olha, se eu estou fazendo de forma preditiva, eu estou olhando para o futuro aqui, isso é o que a gente soube depois que aconteceu, mas isso aqui é o que o modelo falava que era o futuro. O modelo estava dizendo o quê? Esse município tem que intervir nessa região aqui, porque 4 semanas adiante, eu vou ter casos de arbovirose estourando aqui. Mas a gente podia fazer modelos para um horizonte de previsão maior ainda. Então, é nisso que a gente está trabalhando, em tentar aumentar a qualidade preditiva desses modelos para um horizonte maior. Queria também comentar que desse projeto nasceu uma colaboração com o Carlos Tadeu, Carlos e com Rafael. Na verdade, a ideia surgiu numa visita a fábrica da Wolbachia é uma estratégia para controle de arboviroses. Eu e Rafael estávamos lá na fábrica de mosquitinhos geneticamente modificados, né? Geneticamente não, mosquitinhos modificados, né? Da Wolbachia. E aí tinha uma pessoa lendo as paletinhas, né? Contando os ovos no microscópio, e Rafael comentou comigo, imagina se a gente pudesse automatizar essa contagem dos ovos, fazer um procedimento que a gente automatizasse isso, porque a gente visitou município que não tem microscópio, visitou municípios e capitais de município, imagina no interior do país, que não tem técnico para fazer esse serviço. Então, nós somos servidores públicos. Meu entendimento a partir daí é que a gente precisa disponibilizar metodologia para que as pessoas sejam capacitadas e os municípios sejam instrumentalizados a tentar lidar com suas limitações. Então, por exemplo, tem município que consegue botar as ovitrampas. Ih, gente, eu acho que eu passei, porque eu, sem querer, cliquei aqui e pausou meu cronômetro. Eu estou em quanto tempo, João? Fica tranquila, Mariane, vai aí. Eu não tenho... Eu estou olhando para o negócio e está pausado, me dei conta agora. Tem município que não tem nem técnico de laboratório, nem microscópio, não tem verba para isso. E alguns desses municípios até têm a vigilância, que consegue pegar as paletinhas semanalmente lá nas ovitrampas para fazer o monitoramento da presença do mosquito. Vocês viram que esse é um indicador importantíssimo da presença do mosquito. Se tem mosquita botando ovo, tem mosquito da Aedes aegypti presente. Então, é um indicador de uma forma imatura do vetor, né? Não é necessariamente se tem ovo vai ter doença, mas é uma condição que propicia o aparecimento de doença. Então, daí, desse insight do Rafael, e se a gente conseguisse automatizar isso? Eu falei, mas a gente consegue, porque o Carlos está fazendo o trabalho com processamento de imagens, e hoje a gente tem um aluno do mestrado, orientado pelo Carlos, eu estou orientando, o Rafael participa das discussões também o tempo todo, e o que a gente está fazendo? Pegando imagem numa parceria com a Nildmar, lá do Nosmove, da Fiocruz, que é pesquisadora da Fiocruz. Tem uma pessoa que lá no laboratório dela é uma craque em contar palhetas de ovos, né? Então a Carmen conta os ovos e vai a gente para os procedimentos de processamento de imagem, né? O Tiago, na dissertação dele, está trabalhando exatamente na detecção dos ovos para contagem automatizada. Percebam que esse é o uso nobre da automatização. A gente não está roubando o trabalho das pessoas, a gente está viabilizando esse tipo de monitoramento em locais que não dispõem de pessoas para fazer o trabalho. E nos locais que tem um técnico, o trabalho dele não é só contar ovos de mosquito, o trabalho dele é tratar de todos os agravos em saúde que dependam do microscópio. Então, essa pessoa não tem tempo, muitas vezes, para ficar só contando ovos em palheta de mosquito. Se a gente desenvolve a contagem automatizada, a gente consegue disponibilizar, a gente está partindo de foto de celular. É a partir daí que a gente está tentando desenvolver um instrumento que, com a foto da palheta tirada do celular, a gente consiga ter contagem do número de ovos por procedimento automatizado. E a ideia da gente é que isso seja disponibilizado de forma gratuita num convênio. A gente está fazendo esse trabalho conjuntamente, o FRJ, Fiocruz e UF. Então, também é outro trabalho que eu estou bem feliz de fazer. Eu queria
eu pedi para o João um pouquinho mais de tempo, depois que eu tirasse o meu chapéu de apresentadora, eu pedi para ele um pouquinho mais de tempo, porque eu queria explicitamente declarar que um dos nossos grandes objetivos com esse painel é atrair alunos interessados para o nosso programa de pós-graduação em estatística da UFRJ. Aqui vocês tiveram uma amostra do que é a pesquisa teórico-aplicada, porque também não se iludam, não existe aplicação bem feita sem teoria bem fundamentada, então é importantíssimo que a gente tenha fundamentação teórica. E o Guilherme estava falando na apresentação dele, mesmo que eu esteja fazendo um modelo simples, no futuro a escala dessas coisas cresce, né? A gente tem tantos desenvolvimentos na ciência que eram considerados desenvolvimentos absolutamente teóricos e que, passados os anos, resolveram problemas práticos super importantes. Então, é muito importante que a gente tenha fundamentação teórica, mas eu faço parte do grupo de estatística do nosso programa, e no grupo de estatística a gente, em geral, tem também um interesse aplicado. Então, a gente tem o grupo de probabilidade, tem um grupo de estatística, essa aqui é a página do nosso programa. A gente tem, deixa eu botar em tela cheia, a gente tem um processo seletivo aberto, um edital de processo seletivo aberto. Esse edital já está divulgado na página do nosso programa, então, a partir desse QR Code aqui, vocês conseguem acessar a página do nosso programa, e lá vocês vão ter informação sobre as várias linhas de pesquisa. Aqui eu enumerei as linhas de pesquisa, e a gente tem ainda linhas de pesquisa, como, por exemplo, a linha de pesquisa em processamento de imagens, que não está citada aqui, porque o site não está atualizado com ela, mas lá vocês vão poder ler sobre cada uma dessas linhas de pesquisa. O edital para o processo seletivo está aberto, as inscrições estão abertas do dia 9 de junho ao dia 23 de junho. Todas as informações estão lá no menu seleção do nosso site, tá? E vocês chegam no site a partir desse QR Code aqui. Aqui a gente tem um pouco da nossa estrutura. Esse espaço é o Laboratório de Sistemas Estocásticos. Boa parte das nossas atividades, alguma parte das nossas atividades é feita lá. Por exemplo, às quartas-feiras, tradicionalmente, a gente tem o ciclo de palestras que acontece nesse auditório. Aqui são as salas dos alunos de pós-graduação, com espaços de trabalho para 3 alunos, tipicamente, em cada uma dessas salas no laboratório. A gente tem também lá salas de reunião, a gente tem, nesse laboratório em particular, esse espaço aqui, esse laboratório computacional. É um espaço de que a gente se orgulha muito e tenta preservar, porque, como tudo, né, nas instituições públicas, ele foi uma conquista de muito trabalho e fruto de uma parceria em trabalhos aplicados com a Petrobras. Então, foi a partir de uma parceria dessa que a gente financiou a construção desse espaço, que hoje é essencial para as nossas atividades. Sobre o processo de seleção, a gente tem 20 vagas para o mestrado, 10 vagas para o doutorado. A etapa 1 ela é composta pelo exame da documentação enviada pelos candidatos e avaliação de currículo. Essa etapa é classificatória e eliminatória. Aqueles que passam pela etapa 1 vão para a etapa 2, onde a gente tem uma prova oral com entrevista. De fato, é uma prova oral, a gente chama de prova oral, mas é uma entrevista em que a gente tenta avaliar, com base na experiência de cada candidato, a capacidade que esse candidato tem em ingressar num programa de pós-graduação. Então, não é uma prova com questões técnicas específicas, é uma prova que vai explorar o domínio com que cada candidato fala da sua trajetória e das suas pretensões num programa de pós-graduação. Então, acessem a nossa página, lá vocês também vão ter acesso às páginas dos docentes do programa. Eu espero que vocês possam, espero que em breve algumas das pessoas que estão assistindo, que foram indicadas, ocupem um desses postos aqui de trabalho num local desses, e que vocês possam, no futuro, também
fazerem parte da nossa comunidade aqui na Ilha do Fundão, que vista de cima, olha que beleza que é. É um lugar belíssimo para se estar. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Mariane. Que excelente apresentação. Bom, gente, perguntas para a Mariane aqui no chat. É só escrever. Enquanto isso, eu queria dizer que eu sabia que você trabalhava com isso, mas eu não conhecia tanto assim os pormenores, a não ser nas nossas conversas lá no café que você me contava. Mas realmente é muito interessante ver como que a gente usa estatística para medidas, para fazer coisas tão importantes e tomar decisões tão importantes e conhecer coisas tão importantes da nossa sociedade. Então, queria só te dar os parabéns. Conhecer a falta de recurso, porque a gente visitou esse problema de falta de recursos que eu estou mencionando, foi em visitas a capitais que a gente fez de cidade sentinela. Isso é muito mais agravado se a gente vai para o interior. Então, a gente ter esse tipo de direcionamento, porque os recursos são finitos e escassos muitas vezes. A gente, não importa a instituição, nós somos servidores públicos, então é uma obrigação da gente, eu acho, pensar em acesso a método que possa direcionar estrategicamente os recursos humanos e financeiros, né? É bem interessante essa experiência. Mariane, foi perguntada aqui no chat pela Sandra. Esse tipo de análise já foi feita no Rio de Janeiro? Muito importante esse tipo de estudo, fundamental, e sua apresentação foi muito motivadora para os jovens estatísticos. Muito obrigada. Tem trabalhos da Alexandra Schmidt com a Marília, tem a Laís, Rafael está aí, se eu não me engano, é Laís Vieira, está me falhando o sobrenome dela. Tem trabalhos em estatística espaço-temporal, em análise espaço-temporal feitos em parceria, né? Alexandra Schmidt, quem não conhece, ela é estatística brasileira, era docente da UFRJ e hoje está na McGill, no Canadá, e ela continua colaborando muito com a gente aqui no Brasil, e ela tem esse trabalho com um grupo da Fiocruz também, que trata de dados no Brasil, no Rio de Janeiro. Tudo bem. Aqui, só para fechar, Ana Beatriz falou, apresentação incrível, muitíssimo obrigado. E A Bia foi minha primeira orientadora num projeto aplicado quando eu era aluna de graduação e ela era aluna de mestrado. ai, que legal. E o Daniel falou, achei muito interessante o relato da Mariane, pois mostra como é importante o estatístico estar envolvido e entender o problema e o assunto com profundidade, e não só fazer análise dos dados. Parabéns pelo trabalho. Sim, é um comentário importante, por exemplo, naquela parte de funções de transferência que a gente estima a propagação dos efeitos climáticos, depois saiu o resultado do modelo estatístico, como a equipe era interdisciplinar, a gente conversava com os biólogos da equipe, com o pessoal de epidemiologia, para ver se fazia sentido aquele lag estimado pelos nossos modelos, né? Do ponto de vista da biologia do mosquito e da propagação da doença. Então, é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de interação com as pessoas da área, né? Por fim, Mariane, a Nádia Cruz falou, parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela apresentação, professora Mariane. Ficaria horas acompanhando sua apresentação. É sempre muito satisfatório ver a pesquisa em estatística desenvolvida dentro de uma universidade pública, dando retorno para a sociedade. Muito bom. Qualquer um de vocês que tenha interesse no processo seletivo, eu acho que nas apresentações de todos nós nossos e-mails estavam aqui. Vocês podem entrar em contato. Como eu vou fazer parte da comissão de seleção desse edital, eu me sinto mais à vontade, se for o caso, mantendo uma relação mais distante. Então, mas podem me escrever e eu repasso os contatos necessários para vocês entrarem em contato para esclarecerem dúvidas, tá bem? Espero que a gente tenha inscrições vindas de vocês e de amigos de vocês. Muito obrigado. Então, Mariane, obrigado. Eu gostaria de encerrar a minha parte aqui, então, agradecendo mais uma vez os meus colegas Carlos, Guilherme e Mariane, por mostrarem um pouco do trabalho que eles fazem, que é só um pedacinho do que eles fazem várias outras coisas
Queria agradecer também aos meus colegas que organizaram esse evento, que foi muito proveitoso, pelo menos para mim, e agradecer às pessoas que estão participando aqui. Então, obrigado, galera. E vou passar a palavra para algum colega meu da organização que queira falar. Sandra, Daniel. Renata, quer falar alguma coisa para encerrar também? Que eu falo também os três, nós três falamos. Se quiser, se não quiser também não tem problema. Se não puder. Renata tá Não sem estamos te microfone. ouvindo, não. Tá mutada. Renata, você Teu tá mutada. microfone tá mutado. Eu estou no celular, não sei se dá para me ouvir direito, mas eu gostei demais do resultado e espero que seja, como eu disse no intervalo, primeiro de muitos. E a gente tem também que conversar mais também para pensar em aprender também entre as nossas graduações, né? Está todo mundo mudando o currículo, né? Está todo mundo pensando nisso e é um momento importante de pensar nisso. Então, espero que a gente possa fazer isso e que a gente possa repetir um evento como esse, que a gente possa trocar, né? Informações, trocar experiência. É sempre maravilhoso. Gostei demais, fiquei muito feliz com o resultado. E Mariane, muito obrigado por mais uma contribuição sua aqui. Não, Tá? tenho sempre um enorme prazer. Toda vez que me chamam na ENSE, na UF, fico muito feliz e vou sempre muito feliz. Acho que a gente tem mais é que fazer construções coletivas, sim. Todo mundo sai ganhando. Bom, então vou falar por mim e a gente encerra, tá? Queria agradecer, eu acho que a todos, a comissão, acho que o trabalho que Daniel e Sandra e Daniela fizeram pela ENSE foi fundamental. A comissão que estava pela UFRJ, que era o João, a Mariane e o Hugo também, por organizar o dia de hoje. Eu estava sozinho na comissão da UF, porque inicialmente a gente ia fazer um evento só, os três coordenadores dos três cursos que iam organizar, e depois eles foram chamando outras pessoas, na ENSE já tinha uma comissão, e acabou ficando todo mundo junto, né? Mas eu acho que o evento desses 3 dias foi excelente, não só para os alunos, mas eu acho que para a gente e firmar essa interinstitucionalização que eu acho que a gente precisa, porque eu acho que juntos a gente chega muito mais longe do que individualmente, né? Somos 3 instituições federais que oferecem mais de 200 vagas por ano para ingressantes no bacharelado de estatística, né? As três juntas. Eu acho que a gente precisa estar mais em conjunto, não só em eventos, eu acho que esse foi o primeiro passo que a gente deu, mas em discussões sobre currículo, como a gente já está fazendo, eu, João e Renata, e em outras parcerias de projetos, em outras coisas que a gente possa se misturar mais, né? Misturar não só os alunos entre si, mas misturar o corpo docente, a parte de pesquisa, tudo entre a gente, eu acho que fica, todos saem ganhando, né? Então, eu queria agradecer pelo João e pela Renata por terem aceitado também entrar nessa, né, da gente começar a construir esse fórum para a gente discutir. Eu já levei algumas sugestões do que a gente discutiu sobre os cursos, né? E a gente já vai implementar isso no nosso bacharelado também. Então, só para vocês saberem que o que a gente vem conversando, o que a gente já conversou, está gerando frutos para a gente. Não vou falar muito, porque falar muito é com a Mariane, tá? Quem conhece a Mariane sabe que ela vai apresentar, mas eu também acabo falando pra caramba. Então, agradecer a todos os alunos também que estiveram aqui dos 3 cursos. Isso foi feito para vocês, e eu acho que foram 3 dias assim intensos de aprendizado e de informações relevantes. Eu sei que é muita coisa, mas é, eu acho que foi importante para todos, né? Para a gente foi muito importante também. Então, agradecer a todos a disponibilidade também por estarem aqui, aceitarem o convite e pela organização. Parabéns a todos nós, a todos vocês que fizeram parte disso. E é isso, a gente encerra, mas com perspectivas de coisas futuras que vão vir em breve e a gente vai anunciar para todo mundo.
Obrigado, vamos tentar gente. fazer um presencial, que nessa hora a gente sente falta de um cafezinho. Pois é, pois é. Pô, queria. E é isso, né? Então encerramos, né? Tchau, Sandra, pessoal. Daniel, Obrigado. a gente é só saindo, Tchau, né? obrigado. Vamos sair saindo. Abraços, Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente. Tchau, galera. Valeu. Bom ver todo mundo. Tchau, tchau.